Esse outro assunto ficou na minha cabeça há um tempo. Eu acho que eu até cheguei a te mandar semana passada para a gente falar sobre, mas não deu tempo. Por quê? Eu fiquei muito incomodada com ele porque eu não consegui entender a pesquisa dos caras. Então eu recorri a amigos universitários, aos meus amigos geólogos e paleontólogos. E eles me ajudaram a entender esse artigo. É lógico que a gente não vai conseguir esmiuçar, até porque eu também preciso estudar melhor algumas minúcias, que eu acho que vale a pena. Mas, basicamente, a tentativa ou o objeto de estudo do artigo, ou até mesmo o questionamento que fez com que esses cientistas fizessem, né, esse artigo é o seguinte: todo mundo sabe que o registro fóssil é falho, certo? O registro fóssil é falho, ele é descontínuo, tem muitas lacunas, né? E isso, cientistas evolucionistas também admitem, não há problema nenhum com isso, não há problema nenhum com isso. Apesar de, às vezes, alguns tentarem ignorar este problema que é muito sério, né? Mas ele existe de fato e é significativo, né? E que está dizendo aí, inclusive, na página que você traduziu aí com o Google Tradutor. Então, a grande questão é o seguinte: reconhecendo isso na perspectiva dos pesquisadores, tá, gente? Reconhecendo que o registro falho registro fóssil é falho, reconhecendo que o registro fóssil tem muitas lacunas, e essas lacunas tornam a elucidação dos questionamentos a respeito da vida, a respeito do desenvolvimento da vida, tornam isso muito difícil, porque são lacunas muito importantes e que a gente acaba ficando sem. Como se fosse um monte de quebra-cabeça com as peças mais importantes faltando. Basicamente é isso o que é o registro fóssil. Na época de Darwin já era assim. Darwin era um problema que o preocupava e era um problema que, inclusive, era muito sério, porque ele disse que se novos fósseis não fossem encontrados, especialmente a respeito de formas transicionais, a teoria dele poderia completamente desmoronar, porque muitas das coisas que ele afirmava era apoiado no registro fóssil, no que ele imaginava que ele iria encontrar. Ô, Maura, aí, oi. Até tem gente que brinca dizendo que o Darwin deu um cheque pré-datado, no tempo que o pessoal usava cheque, né? Lembra disso? Deu um cheque Que pré-datado tem gente que nem sabe o que é isso. Que nunca foi descontado, né? Exatamente, é bem isso. Então ele jogou para o universo, assim, ó. Vou jogar para o futuro aí, deixa que eles resolvam esse problema. A grande questão é que, mais 150 anos depois, o problema permanece e parece que fica mais complicado a cada ano que passa. E aí, o que esses geólogos fizeram? Eles pensaram o seguinte: eles analisaram esse registro fóssil e, na percepção deles, essas lacunas, essas falhas, apresentam uma certa regularidade de camadas e de momentos em que essas lacunas acontecem. Então, se essas lacunas têm um determinado padrão que eles disseram que encontraram, de repente, se a gente fizer um modelo de computador, o modelo de computador vai poder criar o que está faltando nessa lacuna, né? Então, a gente coloca ali todas as informações do registro fóssil que nós temos, a gente cria um modelo num software, e aí a gente roda esse modelo e o software vai fazer previsões do que deveria estar ali, mas não está, né? E assim, eu acho um exercício interessantíssimo. Tecnologia tá aí, desenvolvimento de software, de modelo matemático, enfim. Eu acho isso muito interessante porque isso pode gerar conhecimento e tecnologia para resolver outros problemas, né? Eu acho legal o exercício também, porque considerando a cosmovisão evolucionista, pode ser uma forma interessante de resolver esse problema. Mas o grande questionamento que a gente sempre faz aqui é usar essas previsões de modelo que é rodado por um software que é baseado em inferências, em pressupostos e condições que são
pré-estabelecidas pelos pesquisadores, né? Porque se tem lacunas, tem informação que eles não têm, então eles têm que colocar determinadas previsões e determinados pressupostos que na teoria da evolução são filosóficos, né, Michel? São assim, a questão da ancestralidade comum, a questão da similaridade, tudo isso é filosófico, né? Você encontra esses padrões, você tenta arrumar uma razão para eles. Então, é muito interessante você fazer todo esse raciocínio e fazer ciência, é muito interessante. Só que a partir do momento que você usa esses pressupostos filosóficos para gerar um resultado e afirmar que isso prova a evolução, que isso preenche uma lacuna e o Darwin agora pode ficar tranquilo porque o mistério foi resolvido. Aí eu já acho muito forçado. Eu acho muito complicado de fazer isso, porque você não está trabalhando com a verdade, da forma como você apresenta. Porque daí você lê o artigo, ontem eu dei um Ctrl F no artigo, e em todo o artigo, cerca de 25 vezes a palavra ou a expressão we assume, ou seja, nós assumimos, ou assumptions, ou seja, são pressuposições. Então, são coisas que eles estabelecem de antemão, assim, para colocar no modelo, e precisa, ok, mas são coisas que não são dados de fato, porque já que o registro fóssil é falho, não tem, né? E aí depois, olha só que legal, Darwin pode descansar tranquilo porque a gente já encontrou as respostas. Ao invés dessas falhas serem um problema, vamos deixar de olhar para isso como sendo um problema e vamos transformar isso numa solução, né? Então, a grande crítica a essa questão do trabalho é a forma de você apresentar esses resultados, né? Você fica tranquilo, tá tudo resolvido, quando na verdade não está. Pode ser uma alternativa interessante para tentar preencher o que está faltando, mas não tem como você ter 100% de certeza disso, entende? Então, eu acho essa é, na verdade, a minha principal crítica a respeito da apresentação da informação, sabe? Você mostrar que está tudo resolvido quando, na verdade, o registro fóssil continua falho, não apresenta continuidade satisfatória, tá cheio de boom de grupos taxonômicos, então você tem o boom da explosão cambriana com um monte de plano corporal surgindo, com um monte de grupos, quase todos os filos de animais aparecem ali. Você tem o boom dos mamíferos, você tem, enfim, você tem um monte de grupos de animais que não tem forma transicional. Você apresenta, por exemplo, a transição do animal aquático para o animal terrestre, com a estrutura para pegar o oxigênio da água, mudando para a estrutura para pegar o oxigênio do ar, como se fosse uma coisa assim, simples. Eu vou mudar de brânquia para pulmão e tá tudo certo. Ou então, Maura, a suposta transição réptil-ave, né? Sim. Sem levar em consideração todas as estruturas necessárias para o voo, os ossos que são ossos pneumáticos super leves, né, para que a ave possa voar, a imensa diferença entre escama e pena e por aí vai, né? Orientação pelo campo magnético, como se fosse um passe de mágica, né? Exatamente. Inclusive, aproveitar que você falou disso aí, a gente viu alguns questionamentos que apareceram, né? No vídeo que foi postado. E nós não esquecemos, não estamos ignorando, eu estou com todos eles aqui e eu vou elaborar uma série de perguntas para enviar para amigos paleontólogos e assim que possível os questionamentos vão ser discutidos e respondidos, tá? Então, Mauro, só para contextualizar, é que nós postamos aqui, né, nos nossos canais um vídeo que nós preparamos lá na Bolívia, na região de Toro, mostrando ali pegadas de dinossauros terópodes com pegadas de aves com a morfologia, anatomia já modernas, né? E, claro, aquilo está no Cretáceo Superior, e aí houve questionamentos, né, de pessoas dizendo que não, porque vocês deviam ter visto isso se ocorresse mais abaixo, em camadas inferiores e tal, né? Mas ali já havia convivência. Mas existem artigos que estão apresentando, eu até já tenho visto, Maura, alguns paleoartistas colocando mesmo dinossauros nas mesmas pinturas ali em que aparecem aves, porque parece que essa ideia já está sendo revista e nós vamos explicar melhor esse assunto num vídeo posterior, mas aguardem, né? Aqueles que
perguntaram, questionaram. Para vocês verem que nós lemos as perguntas, né, os comentários, e eles também podem nos ajudar a produzir novos vídeos e respostas também a alguns questionamentos. Sim, tenham paciência que vai chegar, tá bom? Uma hora vem. Mas assim, gente, eu acho que é isso. Eu acho que é legal a gente ver o exercício de cientistas, trabalhos, coisas, tecnologia, novas metodologias sendo desenvolvidas, mas a gente precisa ser muito cauteloso no que a gente afirma, né? Eu acho que é só essa a crítica aí. E falando, ó, você olha no registro fóssil, o registro fóssil, ele favorece muito a cosmovisão criacionista, tá? É lógico que tem coisas que a gente precisa explicar melhor pela cosmovisão criacionista em relação ao registro fóssil, né? Tem dificuldades. Assim como a cosmovisão evolucionista também tem. Mas quando você pega a cosmovisão criacionista e a naturalista, o registro fóssil, ele encaixa melhor na cosmovisão criacionista do que na naturalista. Mauro, eu li um tempo atrás, eu até apresento em algumas palestras esse assunto, né? Eu não vou lembrar agora os nomes, mas era um hominídeo aí, desses, né? Cuja mandíbula, quer dizer, não tinha um hominídeo, tinha uma mandíbula apenas. E essa mandíbula foi encontrada esmagada sob muitos sedimentos. Mas a chamada, a notícia foi dada assim, fóssil confirma alguma coisa da teoria da evolução. Aí você vai ler a matéria, é sempre bom ler a matéria, não ficar só com o título, né? E nem só com o primeiro parágrafo, leia mais, porque mais abaixo aparece a revelação de como foi o processo de pesquisa. Na verdade, o fóssil da mandíbula estava todo deformado, porque estava esmagado sob muitos sedimentos. Então, o que eles fizeram? Um modelo de computador, um modelo computacional, e a partir do modelo, eles estudaram o assunto. Então, é tipo esse que você apresentou agora aqui, né? Não estudaram necessariamente o fóssil em si, porque ele não era estudável, estava deformado, estava todo detonado. Estudaram um modelo que foi construído com base naquelas informações mínimas que obtiveram a partir do fóssil. Então, essas coisas nem sempre ficam claras, né? No título aparece assim, mais uma evidência pró-macroevolução, né? Mas você vai ler, não é exatamente isso, né? E assim são vários exemplos que acontecem por aí na mídia popular e também, às vezes, em artigos científicos também, né?